Santo Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor faz tudo por nós. Nós te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor é bom. Nós te agradecemos, meu Deus, pelo privilégio que nós temos de poder abrir a tua palavra, de podermos cantar, de podermos testemunhar, de podermos, ó Deus, nos alegrarmos uns com os outros na reunião, Deus, da tua casa nessa noite, nesse dia santo que o Senhor separou para que tivéssemos um encontro contigo. Que haja, meu Deus, toda a expectativa gerada no nosso coração em receber de ti. Que toda a humanidade se cala nesse momento, Senhor, para que possamos, meu Pai, viver somente aquilo que o Senhor quer. Continue falando ao nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém e graças a Deus. Amém, querido? Você pode se assentar, fique à vontade. Amém, desde já. Você já disse para a pessoa que está ao seu lado que é importante e é bom tê-la com você aí? Já disse isso? Já disse isso? Já falou? Já disse mesmo? Ramon, você já disse para a dona Paula que ela é importante para você? Então diz de novo. Diz de novo. Diga o quão é importante essa pessoa que está aí pertinho de você. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Hoje nós estamos, parece que nós perdemos para Los Hermanos no culto, não é? E acho que estou sentindo a falta de um grande número de irmãos, mas talvez ficaram rendidos, porque hoje às 7 da noite, quando começamos a cantar, a Argentina começou a jogar, não é? E talvez alguns rendidos aos caprichos dos hermanos. Eu prefiro ficar com você, que preferiu o capricho do Pai. Amém? Glória a Deus. Estamos felizes porque hoje está nos visitando aqui, com muito carinho, a Amanda, que eu conheci ontem. Amanda, seja muito bem-vinda. Que Deus abençoe, está ali junto com a Ali, não é? Que Deus abençoe muito a sua vida, viu, Amanda? Foi um presente de Deus ontem, poder conhecer você aqui conosco. E também estamos recebendo carinhosamente aqui a nossa irmã Rose. Rose, seja muito bem-vinda aqui, querida. Que Deus abençoe, viu? Ela me lembra, Rose, você me lembra muito a minha tia. Eu tenho uma tia que é muito parecida com você, a dona Noeli. Ela mora em Santana do Livramento, na fronteira lá com o Uruguai. E você me lembrou muito a ela, viu? Que Deus abençoe. Os irmãos que estão próximos da Rose, da Amanda, dá um quebra-costela ali, dá um abraço especial. Diga, olha, que bom que você está conosco, viu? Abrace essas irmãs. Glórias ao nosso Senhor Deus por isso, ok? Irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Romanos, no capítulo 8, e deixa aberto lá. Quem aqui gosta de vencer? Acho que não, hein? Vocês entenderam o que eu disse? Vou perguntar de novo. Quem aqui gosta de vencer? Amém, amém ou não amém? Amém. Vitoriosos. Por quê? Porque Ele já venceu. É o tema dos nossos domingos de junho. E nós vamos conversar um pouquinho sobre esse extraordinário privilégio de sermos considerados vitoriosos, mesmo que a nossa vitória ainda não chegou. Quem aqui ainda espera uma vitória na sua vida? Há alguém que está esperando aí algo? Você já é dito pela Bíblia um vitorioso. Mas como, pastor? Se a minha vitória nem chegou, não sei. A Bíblia diz que você já é. Ponto final. Amém? Glória a Deus por isso. Você é um vitorioso em nome de Jesus. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quantos aqui gostam e estão curtindo a época que nós estamos vivendo, a Copa do Mundo? É muito bacana, não é, irmãos? Eu gosto muito de ver o começo dos jogos ali, quando os atletas estão ali enfileirados, cantando o hino da sua pátria. E as traduções ali no canal vai falando o que eles estão cantando. Algumas línguas bem diferentes, de idiomas que não estão no nosso cotidiano, né? Eu gostei muito do hino da Croácia. Vocês viram a letra do hino da Croácia? Muito linda, falando que eles se manteriam firmes e inabaláveis, mesmo que em cima do território croata só restassem cinzas. Olha aí, irmãos, parece palavra da Bíblia, não é? Puxa vida, se manteriam fiéis e inabaláveis, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta.
Se você já soubesse que o Brasil seria campeão da Copa de 2014, você ia assistir a Copa, sim ou não? Quem está vivo diz amém. Quem está muito vivo dá um aleluia. Se você soubesse que o Brasil seria o campeão desta Copa, você veria essa Copa, sim ou não? Sim ou não? Não. Alguns dizem que não, porque perdeu a graça, não é? Por que perdeu a graça, irmãos? Se é a mesma vitória. Sabendo ou não sabendo, a vitória é a mesma. Os gols sairiam, se fosse no pênalti ou não. Quer ver? Quantos de vocês lembram de um momento, eu tinha 15 anos nessa época, e eu nunca tinha visto o Brasil ganhar uma Copa do Mundo. A última tinha sido no ano de 1970, aquela seleção clássica, que muitos não apostavam muito naquele grupo. Pelé, o camisa 10 do Brasil, era magistral nos seus passes, os laterais, o meio-campo, uma zaga impecável, um goleiro tremendo, um timaço, não é? Lembrado e venerado até hoje, não é? O brilho dessa seleção foi coroada com um título, mas eu só ouvia falar dessa vitória. Mas uma tarde de domingo, eu tive a alegria de estar assentado, como todo bom gordinho que vai ver um filme, um jogo, aquele baita bacião de pipoca, aquele guaraná gelado, e eu estava naquela tarde em Porto Alegre, assistindo a final da Copa de 1994. Brasil e Itália. Do lado do Brasil, um baixinho que arrepiou a geração, Romário. Uma dupla extraordinária, Romário e Bebeto. Quem é dessa época e vê a nossa seleção hoje, dá ou não dá saudade, irmão? Fala para mim. Imagina você que viu a seleção de 82. Jesus, puxa vida, magistral, magistral. Do outro lado, na Itália, Roberto Baggio, um camarada que destruía na Europa na época, um dos atacantes da Juventus, um dos mais extraordinários times da Itália naquele momento, era aquele camarada, Roberto Baggio. E nós fomos para os pênaltis. E aí o coração do Brasil foi naquela. E aí você lembra, pode pôr para nós, você lembra daquele momento, quando o Roberto Baggio foi cobrar, pode pôr para nós lá, William. E aí, a cobrança uma a uma dos pênaltis. Vamos relembrar isso aí. Pode aumentar o volume, não tem problema não. E lá vai ele. Lá vai ele para bater. Meu irmão, amém ou não amém? Amém ou não amém, irmão? Caramba! Põe de novo. Pô, foi bom demais ele. Querido, olha só. Pé direito bateu. É gol! É gol! É gol! A vibração do Dunga, uma geração que tinha sido rejeitada em 90. E agora o Brasil para ver isso. Ele cobrou e o Brasil inteiro virou festa. Eu pulava e gritava, obrigado, William. O Brasil era tetracampeão do mundo, irmãos. Tetracampeão do mundo. Aquele momento era mágico porque todos esperavam por essa conquista. Não há problema algum em você esperar uma conquista, esperar o alcance por uma vitória na sua vida. No caso aqui, usei este exemplo, irmãos, porque é impossível fugirmos dessa realidade, não só pelo país que vivemos, mas pelo momento que estamos vivendo. O mundo hoje respira futebol. O mundo hoje está parado para ver esse espetáculo extraordinário do esporte no mundo inteiro. Mas hoje, irmãos, também existe um estádio inteiro de anjos e anjos e anjos. Expectativa extraordinária no céu para ver a minha e a tua vitória. Amém? Existe uma torcida com bandeiras que tremulam e tremulam a cada passo de vitória que você dá. Uma bandeira de vibração quando você escolhe fazer a vontade de Deus na sua vida. Quando você permite ser separado pelo sangue de Jesus. Quando você está ali diante de uma crise financeira e você fica na preocupação de ser fiel a Deus, ou fiel às coisas, ou fiel ao seu coração, e você escolhe ser fiel a Deus, custe o que custar, é um grito extraordinário de vibração no céu, porque é um coração sincero nas mãos do Pai. Amém?
Por isso a vitória é algo que está impregnada como um grande carimbo na nossa vida. Como eu falei no começo aqui, queridos, recebendo ou estando em posse da nossa vitória ou não, a Bíblia diz que nós já somos vitoriosos. Vitoriosos. E você abriu a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, e eu quero convidar você a ler, pode voltar um pouquinho, William, por favor, a partir do verso 35 em diante, e nós vamos ler juntos aqui. Começa o texto, Paulo escrevendo aos Romanos, fazendo uma pergunta no versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas olha o verso 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Irmãos, que trecho extraordinário da palavra de Deus. Para os dias que vivemos, talvez você hoje veio para a igreja, eu costumo dizer que há duas razões muito especiais que nos trazem à igreja. É impossível estar inerte na presença de Deus. Guarde isso no teu coração. É impossível estar na presença de Deus e não sentir nada. Não existe nada diante daquele que é tudo. É impossível eu estar inerte aonde Deus está. Por isso eu venho à igreja, talvez porque eu estou muito feliz. As coisas estão dando tudo certo no trabalho, na família, maravilhoso. Essa semana uma resposta extraordinária, conquista de vitória. Essa semana eu recebi uma notícia extraordinária. Estava ali no meu Facebook a vibração de uma irmã que estava sendo aprovada em um concurso que havia sido feito. Vibrava, e eu do meu lado, do outro lado, nem estava vendo a irmã, eu já pulava, porque sei que é a luta por isso. Você está aí de repente com o teu coração completamente contagiado por uma alegria, por uma conquista, e você não encontrou nenhum outro lugar para estar, para celebrar, a não ser na casa de Deus, e você está vibrando, o coração está feliz, está cheio. Mas de repente há um outro grupo que está triste, que está decepcionado com algumas coisas do mundo, talvez decepcionado dentro da igreja, decepcionado com a família, decepcionado com o pai, com a mãe, com os filhos, decepcionado no trabalho, decepcionado por aquela porta de trabalho que não vem, decepcionado pela espera, decepcionado por alguma razão, o coração parece estar vazio, carente de respostas, carente de uma força, carente de um apoio, e pensou em ir para diversos lugares, mas simplesmente se rendeu, olha, eu não tenho para onde ir, eu realmente preciso ir para a igreja. Vou ver se há alguma resposta para mim. Vou ver se há algo para o meu coração. Independente de como está o teu coração hoje, a Bíblia diz que nós somos mais do que... Acho que você não entendeu, meu irmão. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. O troféu já foi erguido por mim e por você. A conquista já é uma realidade. Mas aqui o apóstolo Paulo ele vem perguntando por uma geração. E olha só a pergunta de cara no versículo 35, ele diz, o que nos separará do amor de Cristo? Você já fez essa pergunta? O que tem nos separado do amor de Cristo? O que tem nos separado de viver algo extraordinário com Deus? O que tem nos separado? O que tem separado? E aqui Paulo dá alguns exemplos. Será que é a tribulação? Irmãos, nós nunca vivemos hoje uma geração tão atribulada, tanto problema, tanta dificuldade. Quando não tem, inventa, mas sempre tem problema. A vida é tão simples, não é, irmãos? E às vezes a gente complica demais a vida. A gente começa a acumular coisas no nosso coração, nós complicamos a vida. Às vezes nós estamos em algum ambiente social, como vou dar um exemplo, por exemplo, na igreja, e de repente alguém passou por mim e não me cumprimentou já, pronto, o irmão não olhou para mim.
Eu já simplesmente começo a somar situações mal resolvidas no meu coração. E irmãos, eu não percebo, mas isso vai me afundando de um jeito, vai afundando, em que nós começamos a nos distanciar por essas tribulações que nós permitimos chegar na nossa vida. A pergunta de Paulo para nós hoje, através da palavra de Deus, o Espírito Santo nos comunicando essa ideia de: filho, o que tem te separado do amor de Deus? Será que é a tribulação? As pessoas têm um problema. Esses dias eu conversava com um pai, há um tempo atrás: pastor, meu filho está muito mal, está ruim, não está obedecendo em casa, e a partir de hoje ele está de castigo, não vai mais no culto de jovens. Tá. Desde quando que castigo é tirar alguém da igreja, irmão? Tira o celular, tira o computador, mas a igreja? Tribulação, dificuldades, eu simplesmente parece que perco o amor por perseverar. Será que é angústia? O meu coração está agoniado por alguma coisa, angustiado por alguma situação, e isso me tira de Deus? Será que é a perseguição? Será que é a fome? Será que é a nudez? Diz a palavra de Deus. Será que é o perigo? E aqui ele está falando para um grupo que era perseguido de morte. E como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Quantos mortos eu tenho aqui hoje? A Bíblia diz que deve morrer o meu, eu, e em mim nascer Jesus. Vou repetir a pergunta: quantos mortos eu tenho nessa noite aqui? Quantos mortos existem aqui? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu não vivo mais. Eu vivo para Jesus. Eu vivo com Jesus dentro de mim. Ele vive por mim. Meus atos já não são mais meus, são de Jesus. Minhas expectativas já não são mais minhas, são de Jesus. Meus planos já não são mais meus, são de Jesus. E o interessante, irmãos, é que nós muitas vezes fazemos uma ideia errada sobre esse conceito. De como se eu fosse entregar para Jesus algo da minha vida, é como se eu estivesse perdendo isso da minha vida. É como se eu estivesse tirando de mim e dando para Deus. Não, irmão, você simplesmente vai curtir isso da tua vida a dois. Você vai conquistar a dois. Você vai caminhar a dois. Você e Jesus, você não vai perder. Entregue o seu namoro para Jesus. Não vai perder o teu namoro. Você só vai ser um namoro a três. Você, ele, ou você e ela, e Jesus. O teu casamento, tuas finanças, entregue para o Senhor. Ele não vai roubar de você. Você vai acessar a tua conta bancária, o dinheiro vai estar lá, ele não vai levar de você. Mas você vai administrar com ele, e você vai ver que as coisas vão fluir na sua vida. O verso 37, irmãos, do texto de Romanos capítulo 8, é uma das sentenças mais extraordinárias da Bíblia para os dias que estamos vivendo hoje. Não só pelo contexto, de uma forma informal e carinhosa, nós começamos para sorrir um pouco e mexer a nossa emoção, nossas expectativas, mas o senso da mensagem de hoje é: Deus declara a mim e a você como vencedores pelo seu poder. Mas em todas as coisas somos eu e você mais do que vencedores por aquele que nos amou. Irmãos, eu lendo algumas biografias, eu gosto muito, e lendo uma vez uma biografia de Napoleão Bonaparte, ele venceu algumas coisas na sua vida, ele perdeu uma grande guerra, e antes de perder uma grande guerra, ele perdeu boas e inúmeras batalhas, não é? E numa dessas batalhas, a famosa Batalha do Nilo, ele foi conquistado por um grande exército de ingleses. E os ingleses então mandaram, na época, os seus sinais para comunicar vitória, para a rainha entender que o povo inglês havia vencido. E aí o general inglês, na hora de escolher uma palavra, ele escolhe lá a palavra vitória, para mandar para o rei, e o rei entender que a Inglaterra havia vencido. Mas esse almirante, chamado Horácio, ele não se contentava com a palavra, simples palavra vitória, porque eles haviam vivido e conquistado muito mais do que essa palavra pode expressar, vitória.
Nós fizemos muito mais. Paulo, irmãos, quando nos escreve aqui, ele está tendo essa mesma percepção, a mim e a você, de que a nossa vitória por meio de Jesus Cristo também, ela se achava aqui muito mais do que vitória, simplesmente. Por isso ele escreve para mim e para você de que nós somos mais do que vitoriosos, há algo a mais do que a simples vitória. A palavra grega aqui, para essa palavra aqui, traduzida para nós como vitória, hipernike, que quer dizer nada mais, nada menos do que uma super vitória. Paulo está dizendo, nós como estamos em Jesus, nós temos uma super vitória, uma vitória a mais do que a expectativa. Não é simplesmente romper a fita da vida, não é simplesmente ser coroado por um bom êxito, é muito mais do que a medalha, é muito mais do que o carro, é muito mais do que a casa, é muito mais do que uma boa vida financeira, é muito mais. A vitória que há em Jesus, ela é uma super vitória. Essa realidade, irmãos, nós só encontramos nessa fantástica, extraordinária experiência chamada fé, vida cristã. Não é uma vitória, irmãos, só no palco político, territorial, secular, mas é no espiritual. Cada cristão, irmãos, é um exemplo completo e acabado de uma vida vitoriosa. Amém? Amém? Você é um vitorioso? Você declara isso na tua vida, que você é vitorioso? Amém? Então diga, eu sou. Não entendi, irmãos. Eu sou um vitorioso, porque Jesus já venceu. Primeira instância, querido, nós precisamos entender que cada cristão é um exemplo completo e acabado de vitória, como eu disse, mas por quê? Por que nós, cada vez que estamos caminhando, eu olho aqui para alguns irmãos e olho para você, você é um compêndio de vitória, Silvia. Olho para a irmã Giva, Giva, você é um compêndio de vitória. Simone, você é um compêndio de vitória. Andréa, você é um compêndio de vitória. Ok? E vamos lá, irmão Gerson, você é um compêndio de vitória. Luan, você é vitória. Por que nós somos vitoriosos? Porque eu olho para a Aninha e digo, Aninha, você é um compêndio de vitória. Raquel, você é vitoriosa. Felipe, você é vitorioso. Nós somos vitoriosos. A nossa pequena vitória é uma vitoriosa. Que de extraordinária. Nossa Isa, que está lá no fundo, agitando o coreto. Ei, Mari, está agitando o coreto aí, né? Ela é vitoriosa. Nós somos vitoriosos. Primeiro, em primeira instância, nós somos mais do que vencedores por causa da procedência da nossa vitória. Nós não estamos falando, irmãos, de um campeonatozinho qualquer. Existe algo, Provérbios 21, 31, nós lemos que o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas o Senhor vem a vitória. É do Senhor. De onde vem a nossa vitória? Será que a nossa vitória, irmãos, vem das nossas habilidades? Será que a nossa vitória vem do nosso conhecimento, da nossa inteligência? Será que a nossa vitória vem de um bom planejamento? Vamos fazer um grande projeto, agosto vem aí, irmãos, vai vir aqui na igreja, vivendo o agosto de Deus, muita coisa diferente, especial vai acontecer aqui na igreja. Nós teremos bom êxito porque nós juntamos uma equipe e ela vai se reunir, nós vamos planejar e vamos alcançar o sucesso. Será que é por isso que nós vamos vencer? Não. A procedência da nossa vitória, ela é simples e extraordinária. A nossa vitória vem do Senhor. Quando você vai comprar alguma coisa para você, nós, dependendo do que vamos comprar, nós temos que analisar de forma minuciosa o que? A procedência. Pouco tempo atrás eu troquei o meu carro. Glorifico a Deus por isso, mas tive que analisar a procedência. Por mais que eu estava ali com meu irmão Orley, que trabalha com isso todo dia e conhece, eu preciso analisar o que? A procedência. Tem multa? Não tem multa? O chassi está certinho ali, está tudo certo, o carro está inteiro, eu preciso analisar a procedência disso. Você vai fazer, de repente vai comprar hoje, você vai no açougue, nós temos que perguntar se no açougue a carne é o quê? Friboi. Se ela tem o quê? Procedência. Irmãos, nós nos preocupamos ou não com procedência das coisas? Irmãos, eu quero analisar a procedência quando eu tiver a minha filha. Oh, delícia! O dia que tiver a minha pequena e chegar aquele camarada, eu vou analisar a fundo a procedência do indivíduo. E vou lá no fundo, hein, Dora?
Tem que ir lá no fundo mesmo, né? Ver o que acontece. Eu tenho um amigo, irmãos, o Clóvis. Ele vai ouvir pela internet. Clóvis, um beijo para você. Clóvis, o Clóvis e a Mariana. Quando o Clóvis foi pedir, a Mariana é pastora auxiliar do pastor Eloy, lá em Londrina. E ele foi pedi-la em namoro, o sogro dele pediu até o registro na delegacia, irmãos. Se tinha BO ou não, e um exame de AIDS. Vai ver uma procedência assim, irmãos, na China, hein? O negócio é ninja. Especial demais. Irmãos, nós precisamos entender que a nossa vitória, ela tem procedência, ela tem selo, ela tem qualidade, ela tem origem exata. Ela vem do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor, o nosso Deus, é Senhor dos exércitos. Então, meu irmão, quando Deus luta por mim e por você, não que Ele precisa, mas Ele faz questão de lutar como um grande general, rodeado do seu exército. Irmãos, não é simplesmente, só Deus bastaria. Ele é Senhor, Ele é Deus, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é tudo, aleluia, irmãos. Vibra com esse teu Deus, irmão. A gente está buscando a vitória, a gente quer conquistar, mas a gente não conhece de onde ela vem. Irmãos, eu tenho certeza que nós não conquistamos mais a nossa vida, porque nós não sabemos aonde buscar. Nós não tiramos tempo para entender de onde buscar, de onde compreender. Deus não precisa de multidão, irmãos. Deus não precisa de planos arrojados. Deus precisa de um coração ensinável e de arbustos. Eu e você, que queremos ser inflamados pela presença de Deus. É só isso, irmãos. Procedência, Deus está dizendo, eu vou conceder vitória para você. E eu não venho sozinho. Eu venho com milhares e milhares, miríades e miríades de anjos para sustentar a tua vida. Você não estará. O diabo veio com a terça parte dos anjos e como uma hoste maligna, ele simplesmente monta suas hostes extraordinariamente bem treinadas para destruir a mim e a você. As hostes do inferno, irmãos, são extremamente planejadas. Vai esperar a hora certa para agarrar você e cegar você primeiro. Vai tampar os seus olhos. Depois ela vai em todos os seus sentidos, para que você não perceba o mundo ao seu redor. Tapa os seus olhos. Depois ela simplesmente tapa os seus ouvidos. Você já não enxerga mais as coisas de Deus. Você já não ouve mais as coisas de Deus. E depois ela vai e simplesmente destrói o teu paladar. Você já não consegue mais saborear a presença de Deus, não consegue mais saborear um bom momento devocional. As coisas começam a ficar amargas, sem sabor, até o momento em que nós não conseguimos e não sentimos mais nada, e somos vencidos por uma vida superficial, aonde nós não compreendemos que nós somos vitoriosos, irmãos. Você entendeu o que eu disse? Você é um vitorioso. Você é um vitorioso do Senhor. Vitoriosos, porque a nossa vitória tem procedência, irmãos. A nossa vitória, nada mais, nada menos, ela vem do Senhor dos exércitos. Não confunda, irmãos. Você pode ter um grande talento. Nós, eu e você, podemos ter grandes habilidades, mas nós não conquistamos nada. Eu lembro uma vez que uma das histórias infantis que leram para mim, me leram a história de um certo pica-pau. Não o pica-pau, um pica-pau qualquer. E ele estava indignado com uma árvore que tampava a visão do sol do alto do seu ninho. E ele então resolveu derrubar aquela árvore. E ele começa a calibrar o seu bico. E ele vai e procura o lugar estratégico da árvore e começa a bicar. E vai bicando. De repente ele não percebe, tão focado naquilo ali, tão focado, que uma tempestade se armou, trovões começaram a cair, raios e pau, e de repente, simplesmente aquela árvore ela é atingida por um raio, e ela se consome. Naquele momento o pica-pau olhou para aquilo ali, assustado, um pouco assustado, saiu, mas depois ele voltou e foi até os amigos e disse, você viu a minha força? Bastaram-se algumas picadinhas só, derrubei e consumi com a árvore. Irmãos, tem crente assim, irmãos, que Deus está fazendo o negócio, mas ele tem que ter o dedo dele. Tem que ter alguma coisa, não é isso, irmãos. A nossa vitória tem uma só procedência,
O que não vem de Deus pode até ser bom, pode até nos trazer benefícios, mas não durará para sempre. A vitória do Senhor, ela vem para completar, porque ela tem procedência. Além de procedência, irmãos, o Senhor dos exércitos, que é poderoso, e este exército do Senhor nos faz mais do que vitoriosos. Para mim e para você, uma vitória semelhante à vitória de Cristo. Porque além de nós sermos vitoriosos, vencedores, pelo poder da procedência, nós somos vencedores simplesmente pelo poder do nosso general. Eu lembro quando eu era escoteiro, irmãos, e eu tinha um capitão que ele era, como diz na terra da minha esposa, ele era porreta. Ele fazia de tudo. Era simplesmente ele ter uma agulha, essa de que a gente costura e faz barrinha aí, uma agulha, uma caixinha de fósforo e uma faca. Era o suficiente para nós passarmos com ele 3 meses no mato. O cara era um ninja mesmo, irmãos. Ele pegava cada coisa, isso aqui se come. Tinha umas coisas diferentes, irmão. Mas ele era bom, o cara era muito bom. Ele me inspirava, ele era o meu líder. Eu não ia passar trabalho com ele, porque ele ia tirar a água da pedra. Ele ia fazer alguma coisa. Eu estava tranquilo. Se ele falasse, vamos subir esse morro, vamos subir esse morro. Arrumar uma mochilinha, vamos subir. Tem alguma coisa para nós lá. E tinha. Olha, nós vamos pegar e vamos caminhar. E a gente vai caminhar, vamos até a praia, vamos caminhar. Tem algo para nós lá. Algo me inspirava, algo me fazia seguir o meu líder. Extraordinário demais. Deus se coloca na minha frente, na tua frente hoje, como esse general primeiro. Porque esse general, ele se utiliza de uma única artimanha. A palavra artimanha não é muito bom. De um único atributo para ser o nosso general. O seu amor. Amém? Esse general nos ama. Eu, uma vez, nesse mesmo livro, eu estava biográfico de Napoleão Bonaparte. Eu li uma história de um general que estava, não lembro o nome dele, mas que ele estava com um grande exército e somente ele estava no seu cavalo. E ele percebeu do lado assim que o seu exército estava já desfalecendo, cansado, bem desanimado, perdendo as forças, porque eles não estavam enxergando a vitória da qual havia sido prometido. E aí o general, no alto do seu cavalo, ele olha para o lado e percebendo o desânimo dos seus soldados, ele olha e diz assim, olha, já estou aqui do alto do meu cavalo, enxergando, já estou enxergando nada mais nada menos do que as lindas ameixas nos pomares onde nós vamos descansar hoje. Siga firme aí, nós vamos pegar lá, vamos comer essas lindas ameixas, vamos tomar água, vamos nos refrescar e vamos descansar, nossa vitória está chegando. Irmãos, Deus não faz essa brincadeira, porque passados alguns momentos, pelo fato de que essa promessa da famosa ameixa não tinha chegado, os homens se tornaram mais cansados ainda, não só pela pressão do dia a dia, mas também pela pressão interna de esperar algo que não existia. Esse tipo de brincadeira, esse tipo de artifício, Deus não usa comigo e com você, irmãos. Deus não inventa vitória para mim e para você. Deus não inventa milagre, não promete coisa que não vai acontecer. O poder de Deus em nos fazer vitoriosos é um poder certo, é um poder que nos leva para compreender um Deus extraordinariamente poderoso. Ele mesmo, Jesus, o nosso general, ele disse, no mundo tereis o quê? Aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, João 16:33. Ele disse, olha, Gerson, nessa caminhada você vai ter problemas, mas vamos andar junto, eu venci. Ele não vem nos tentar ludibriar, dizendo que não, vai dar tudo certo, você não vai ter nunca problema. Tem igreja aí fora que faz isso. E são tão covardes, irmãos, que daí quando você enfrenta um problema, tem a cara de pau de dizer que você não tem fé. Como se crente não tivesse problema, como se nós não tivéssemos tribulações. Jesus disse, no mundo você terá tribulação, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós poderemos sim passar por problemas, por lutas, por dificuldades, mas isso, irmãos, não nos separa de Deus, porque o poder de Deus, esse amor extraordinário, nos chama para mais perto dele. Nós somos mais do que vencedores, por causa do poder desse general extraordinário.
Por fim, irmãos, nós somos mais do que vencedores por causa da potência das armas do nosso general. Irmãos, eu poderia citar aqui, irmãos, muitos textos falando dessas armas, mas eu gostaria simplesmente de citar 2. Primeiro, a palavra de Deus. 1 João 2,14 diz: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. João diz para mim e para você, queridos, não só exclusivamente aos jovens, aqui o espírito jovem, vamos dizer assim, de que nós somos vencedores porque a palavra de Deus que está dentro de nós é o nosso AR-15 do céu, para nós completarmos a obra de Deus na nossa vida, para nós termos um famoso espelhamento e compreendermos aonde nós precisamos mudar, o que nós precisamos entender na nossa vida. Deus, além de disponibilizar a procedência da nossa vitória e disponibilizar o seu poder, Ele também nos disponibiliza armas, irmãos, porque Deus não é burro. Um soldado que vai para a guerra sem arma é um soldado vencido. Quantos estão com a sua espada aí hoje? Amém? Pode estar no teu celular, no tablet. Espada, a palavra de Deus. Quer vencer o pecado? Leia a Bíblia, a palavra de Deus. E por segundo, 1 João também, capítulo 5, verso 4, diz que porque o que é nascido de Deus vence o mundo. Quantos nascidos de Deus eu tenho aqui hoje? Você é um nascido de Deus? É um nascido de Deus? Oh, aleluia! Amém, irmãos? Nascidos de Deus, porque a Bíblia diz que o nascido de Deus venceu o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você tem fé? Você tem fé no Senhor? Você tem fé em você? O amém já diminui, eu vou repetir de novo. Você tem fé no Senhor? Amém? Você tem fé em você? Tenha fé em você, meu irmão. Tenha fé de que Deus te escolheu, de que você também é fruto dessa vitória, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então você tem procedência de Deus, irmão. Você foi desenhado no ventre da sua mãe, você é poderoso e vitorioso, porque você nada mais nada menos tem a procedência, tem o DNA, tem simplesmente o toque de Deus em você. Nós temos isso, irmãos. A fé, meus irmãos, essa arma imbatível, ela é suficiente, irmãos, para nos fazer vencedores sobre o desânimo, sobre a tentação, sobre a perseguição. Independente do que vier, nós seremos mais do que vitoriosos. E aí nós vamos dizer, como Paulo disse para os romanos, porque nem a morte, nem a vida, ou seja, nem as coisas ruins, mas também nem as coisas boas me separarão do amor de Deus. O cara está numa pilha, frustrado, triste, aí Deus serve. A bênção começa a vir, os celeiros aumentam, a conta começa a aumentar. Parece que Deus já não tem o mesmo sentido. Paulo está dizendo aqui, porque nem a morte, eu estou certo que nem a morte, mas também a vida não pode me separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Porque você é um vitorioso, irmãos. Porque você venceu, Rosane. Porque nós somos vitoriosos. Porque a nossa vitória, ela tem procedência. A nossa vitória vem de um Deus poderoso. E a nossa vitória, ela nada mais, nada menos do que é uma vitória que vem pelas armas de Deus. Não vem pelas minhas mãos. Não vem pelo meu intelecto, não vem da minha experiência. A minha vitória vem do Senhor, porque Ele prometeu. Por isso nós somos mais do que vencedores. É por isso que nós somos vencedores. Talvez nessa noite eu esteja falando para alguém que está tendo uma vida cristã tão vitoriosa, e você tem percebido e tem gritado aí, tem celebrado amém a cada palavra, pastor, amém, porque eu tenho experimentado isso na minha vida, amém, e glória a Deus. Mas talvez eu esteja falando nessa noite para alguém
que está machucado porque parece que nada dá certo. Parece que a vitória não vem, parece que ela demora em chegar. Quero dizer para você hoje, meu irmão, de que nem a altura, nem profundidade, nem a morte, nem a vida pode separar a tua esperança da vitória que é certa no Senhor. Volto para a minha pergunta, irmãos. Saber ou não vai mudar a vitória ou a maneira como a vitória virá. Perguntei para você, se você soubesse que o nosso país já fosse o campeão da Copa, você assistiria? Alguns disseram, não vou assistir, parece que perde a graça. Talvez seja isso, irmãos, que às vezes nós, de uma certa forma, parece que perdemos a graça de continuar caminhando com Deus, porque Deus já venceu, na hora certa E parece que para alguns a vida cristã se torna como uma Copa do Mundo em que eu já sei o resultado. Sem graça. Eu estou dizendo, irmãos, que você é vitorioso sobre todas as coisas. Eu estou dizendo que a Bíblia diz, não eu estou dizendo, perdão, a Bíblia diz de que nós somos vitoriosos sobre a morte, sobre a vida, sobre principados, sobre potestades. Nada neste mundo vem para arrancar essa vitória, para nos separar do amor de Deus, irmãos. É loucura demais a gente compreender que um Senhor tão grandioso, irmãos, imagine, não havia nada, o abismo, a escuridão pairava sobre o abismo, não havia nada, e a Bíblia diz que Deus disse, haja luz, oh aleluia, houve luz no abismo. Depois ele começou a dizer, haja firmamento, haja separação entre terras e águas, haja agora animais viventes. Ele então cria o homem, irmãos, este poder que um dia olhou para o seu servo Josué e parou o sol no meio do dia. O sol ficou parado lá, ele esperou, vou esperar, que o sol não vai se pôr sem que cada inimigo do Deus de Israel caia por terra. Irmãos, é este Deus, é esta procedência, é este poder, e são estas armas, a palavra de Deus, a fé, que estão disponíveis para mim e para você, irmãos. Porque nós não podemos vacilar nesse mundo que tenta nos enfiar derrotas goela abaixo. Você é um vitorioso de Deus. Existe alguma área da tua vida que você quer separar nesse mês de junho para você alcançar vitória do Senhor? Existe alguma área da sua vida que você está esperando uma vitória de Deus e você hoje vai se colocar em paciência, em perseverança com o Senhor e vai dizer, eu quero esperar ao Senhor? Eu queria convidar você, não é para todo mundo, é só para você, que quer dizer, eu tenho uma vitória que eu estou esperando. Eu sei que Deus já vai fazer, mas eu quero me preparar e quero compreender. Alguém, você pode se colocar de pé nessa noite? Eu queria convidar você, eu gostaria de orar por você. Amém? Não tenha vergonha, irmãos. O bom do pregador é que se ele pede para ir em pé, ele já está em pé. Se ele pede para ir para frente, ele já está na frente. Ele é o primeiro. Eu preciso de uma vitória, muitas vitórias. Se coloque de pé se você tem convicção de que Deus é Deus para suprir esta vitória. Quero fazer diferente. Eu gostaria de convidar você que sabe que Deus vai responder a sair do seu lugar e vir à frente. Eu gostaria de orar com você aqui no altar. Saia do seu lugar. Não tenha medo, irmãos, de esperar e de dedicar ao Senhor esta área da sua vida que precisa de um toque de Deus, que precisa de uma confirmação, que precisa de algo. Pode vir mais perto, vem mais perto. Você é tão cheirosa, dona Olinda. Vem aqui, querida. Glória a Deus. Aqui estão os vitoriosos do Senhor, amém? A nossa vitória é certa porque a Bíblia diz que ela é. A nossa vitória tem procedência. A nossa vitória é de um Deus, um general poderoso e de um Senhor que disponibiliza armas. Não é essas armas falíveis que se destroem ou que simplesmente perdem as suas balas na medida que se usa. A Bíblia é infinita. A fé depende de você e Deus. Nunca vai terminar.
Creia, meu irmão, a sua vitória é um toque do amor de Deus. Não desista, mantenha-se firme, deixe Deus falar ao teu coração. Feche os seus olhos aí onde você está. Fale para Deus: Senhor, eu preciso de um toque teu na minha vida financeira. Eu preciso de um toque teu na minha vida familiar. Eu preciso de um toque teu, Senhor, no meu casamento. Eu preciso de um toque teu, Senhor, na minha vida escolar. Eu preciso de um toque teu, Senhor, nos meus planos. Eu preciso de um toque teu, Senhor, na minha vida, Senhor, emocional. Eu preciso, Senhor, experimentar uma cura física. Meu Deus, eu quero experimentar os dons do Espírito. Eu quero, meu Deus, ser batizado pelo Espírito Santo e manifestar em mim o fruto do Espírito. Eu preciso de mais paciência, Senhor, mais amor, mais longanimidade. Eu preciso, meu Deus, melhorar os meus relacionamentos. Me dê vitória, vitória, me dê vitória, Senhor. Fale com Deus, meu irmão, fale com Deus. Fale com Deus. Não há dúvidas de que Deus está agindo nessa hora. Ele está trabalhando na minha vida e na tua vida. Talvez seja essa noite o marco para a sua vida. Nunca mais ser a mesma. Nunca mais um pensamento de derrota. Nunca mais um pensamento de curvar-se à tribulação. Porque a palavra de Deus diz que não é a tribulação, não é o cansaço, não é nada desse mundo, nem anjos, nem principados, nem potestades. O diabo é vencido em nome de Jesus. Não há autoridade e não há legalidade do inferno sobre a tua vida, meu amado irmão. Porque Jesus, o nosso Senhor, é um Deus de vitória. É um Deus que cumpre a sua palavra. É um Deus que cumpre a sua promessa. É um Deus que sabe o que vai fazer. É um Deus que não está perdido diante das mazelas da vida. O seu plano é correto, a sua providência é correta, o seu agir é um agir correto, amoroso. Ele sabe o que vai fazer. Ele já fez. Ele já fez. E ao seu tempo certo, você vai ver como o jardim florido, Rose, os jardins diante de você. Você vai sentir o cheiro das flores, Jane, que Deus te deu. Paulinha, você vai ver Deus agindo na sua vida. Você vai ver Deus abrindo as coisas. Giva, você vai poder tocar na vitória que Deus já lhe deu. Porque Deus é Deus e a sua misericórdia dura para sempre. Dura para sempre.